Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, então, agora, no nosso segundo encontro da disciplina Saúde da População Negra, do curso de especialização em Saúde da Família. Eu sou o professor Gilvan e estarei junto com vocês ao longo desse nosso segundo encontro. É bom revê-los aqui novamente e, sem mais delongas, nós vamos agora para os objetivos do nosso segundo encontro, que tratam basicamente de contextualizar, com base em aspectos históricos e sociais, o surgimento da política nacional de saúde integral na população negra, como forma de combater as iniquidades em saúde. Nós, inclusive, já demos início à abordagem desse objetivo no nosso primeiro encontro, vamos dar continuidade agora, falando um pouco mais sobre a política. O segundo objetivo, que é apresentar indicadores epidemiológicos relativos à saúde da população negra no contexto do Sistema Único de Saúde, e esses aspectos epidemiológicos extremamente relevantes para que a gente possa, inclusive, estabelecer ou entender, melhor dizendo, de uma maneira mais clara, a situação de iniquidade presente nos serviços públicos, não somente no público, mas principalmente nos serviços públicos de saúde de maneira geral, né, pela dificuldade de acesso criada e a própria situação de vulnerabilidade resultante desse processo em relação à saúde da população negra. E, como terceiro objetivo do nosso encontro de hoje, nós teremos discutir a influência dos determinantes sociais na saúde da população negra, né? Além de números, o que esses números trazem de informação para a gente, informação mais relevante para a gente, para que a gente possa intervir de uma melhor maneira no serviço de saúde, no nosso cotidiano do processo de trabalho. Então, para introduzir o nosso encontro de hoje, eu gostaria de relembrar aqui, por exemplo, alguns dados relativos à escravidão, porque o processo de escravidão ele levou uma influência extremamente negativa na inserção dessa população na sociedade brasileira, né? A abolição da escravatura oficialmente aconteceu em 1888, né? Durante o período do Brasil Império, né? Tendo a população negra no Brasil, depois disso, viveu ainda 3 séculos. Não, exatamente, viveu cerca de 3 séculos sobre o regime de escravidão até a abolição em 1888, a partir da Lei Áurea, né? Isso gerou, inclusive, um reflexo no quadro epidemiológico que perdura até hoje das iniquidades geradas no sistema de saúde, né? E a consequente vulnerabilidade presente na saúde da população negra de maneira geral. Lembrando que iniquidades a gente tem que destacar como sendo basicamente uma espécie de diferença desnecessária e evitável, né? Uma diferença injusta na saúde da população negra de maneira geral, que acaba por prejudicar essa população no seu dia a dia, no acesso ao serviço de saúde de maneira geral, né? A própria falta de políticas no período pós-abolição, já que a gente falou da escravidão, fez com que essa população tivesse dificuldade de inclusão nos processos produtivos e sociais, né? Ficando à margem da sociedade praticamente, né? Além do próprio imaginário social sobre inferioridade da população negra, que contribuiu para essa continuidade da marginalização da população de maneira geral. Essas características, elas se refletem no quadro epidemiológico ainda hoje, né, da população, como eu falei para vocês, evidenciando as iniquidades e as vulnerabilidades no acesso às condições promotoras de saúde. E é isso que a gente vai trabalhar no nosso encontro de hoje. Eu já inicio trazendo aqui para vocês também alguns dados socioeconômicos do censo de 2010, né, um censo um pouco mais atual do que nós tratamos no nosso primeiro encontro,
e que ele já trata da mudança na estrutura da população brasileira em geral, né? Para vocês terem uma ideia, as pessoas que se autodeclararam como pretas e pardas nesse censo, de 44,7% no ano de 2000, que nós falamos no nosso primeiro encontro, subiu para mais da metade da população, chegando a 50,7% nesse censo de 2010. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2013, mostrou que 53,1% da população brasileira se autodeclarou negra, sendo 45% pardos e 8,1% de pretos, enquanto que 46,1% eram autodeclarados brancos e apenas 0,8% amarelo e indígena, né? Então, a gente consegue notar aí um aumento na população negra, não necessariamente no aumento quantitativo de pessoas, mas no aumento de pessoas que se autodeclaram da raça negra, né? Da cor preta ou parda, né? Que são aí essas duas categorias de raça, cor preta e parda, acabam sendo englobadas em um único aspecto da população negra, tendo em vista as várias diferenças epidemiológicas que se pode encontrar entre esses dois grupos e a população branca de maneira em geral. Então, a categoria raça-cor passa a ter aí os critérios adotados pelo IBGE, né? O próprio Estatuto da Igualdade Racial, que eu comentei inclusive no nosso primeiro encontro, a Lei 12.288 de 2010, definindo a população negra como um conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor, raça, que é utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e que traz como quesitos possíveis de serem aplicados as cores branca, preta, parda, amarela e indígena. E o termo raça aqui é importante a gente destacar que ele não se apresenta como significado biológico, como é mais comum de nós ouvirmos, inclusive no senso comum no dia a dia. A ideia de raça aqui, ela não se limita, não está relacionada em nada à questão de superioridade ou de inferioridade de uma raça de outra, como nós já ouvimos aí nos séculos passados, né? Trata-se de um termo que se baseia muito mais na dimensão social e política do que puramente biológico, né? Então, ao longo desses nossos encontros, tanto do nosso primeiro encontro como no encontro atual, quando nós nos referimos ao termo raça, nós não estamos significando exatamente uma questão biológica, puramente biológica, e sim mais uma questão social e política, né? Porque senão nós deveríamos enveredar pela questão genética e tudo, e não. Aqui nós estamos trabalhando com o quesito do IBGE, onde a população se autodeclara, né? Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com a distribuição percentual da população por sexo segundo cor e raça no Brasil nos anos de 95, 2005 e 2012. E aí fica mais claro, fica mais fácil de nós podermos acompanhar o crescimento que nós acabamos de falar na população preta e parda e a redução consequente, né, da população branca. Ou seja, basicamente não houve um aumento quantitativo, necessariamente um número quantitativo de pessoas que tenham levado a essa conclusão, mas talvez um número de pessoas brancas que passaram a se declarar como pretas ou pardas, a partir inclusive de um processo de amadurecimento que tem acontecido ao longo do tempo com relação a esses tipos de características, redução inclusive do processo de racismo, as pessoas tendo ficado cada vez mais esclarecidas em relação a isso, né? Trago aqui mais alguns dados socioeconômicos para se ter ideia. Por exemplo, as desigualdades na distribuição de rendimentos, né? Os 10% mais pobres da população, se nós pegarmos os 10% mais pobres, 14,1% se encaixam na população negra,
e apenas 5,3% na população de brancos, né? Ou seja, fica muito claro, muito evidente o resquício que nós carregamos ainda do Brasil colonial, né? Do processo de escravidão e os resquícios que esse processo gerou na população brasileira de maneira geral, inclusive após o seu término oficial no ano de 1888. Né? Para se ter ideia, por exemplo, 81,6% de brancos são presentes no grupo de 1% mais rico da população. E se eu for olhar para a população de pretos e pardos, esse número só chega a 16,2%, não chega a 17% da população, né? Ratificando ainda mais os dados com relação à desigualdade na distribuição de rendimentos que nós acabamos de salientar. Se nós formos observar, por exemplo, a frequência escolar e o analfabetismo, nós temos aí jovens de 15 a 17 anos, né, frequentando o colégio, as escolas, nós temos matriculado nas escolas, nós temos um índice de 62,9% de brancos e apenas 47,8% de pretos e pardos. Veja bem, nós salientamos essa diferença não só em questões de níveis dos brancos estarem uma quantidade maior de matriculados em relação a pretos e pardos, não. Eu quero que vocês percebam esse dado a partir do dado que eu apresentei para vocês no slide anterior, naquela tabela que ressalta o aumento da população que se autodenomina como preto e pardo. Então houve um aumento da população, sendo considerado hoje em dia mais da metade da população, mas quando eu trago, por exemplo, para o quesito escolar, nós temos jovens de 15 a 17 anos, apenas 47,8% de pretos e pardos matriculados estudando, contra um número de 62,9% da população branca. Em 2012, se for analisar, por exemplo, a população de jovens no ensino superior, jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior, eu vou poder perceber que 66,6% são de jovens brancos e apenas 37,4% de negros. Ou seja, o dado apresentado com relação a jovens de 15 a 17 anos, quando transpassado para jovens de 18 a 24 anos, apresenta-se ainda mais gritante, né? Normalmente nos estudos que nós temos acesso, que nós vamos avaliar, sempre há um maior índice de analfabetismo entre negros quando comparados à população branca de maneira geral, né? E isso é um dos dados que, como eu salientei logo agora há pouco, ainda é resquício do processo de escravidão remanescente ainda do Brasil colonial. Com relação a trabalho e emprego e ocupação, nós temos, por exemplo, o nível de trabalho informal presente em 49,6% da população negra e apenas 36% da população branca. Esses dados eles vêm basicamente ressaltar a elevada importância que se tem da adoção do quesito raça e cor nos dados epidemiológicos de maneira geral, até para que eles possam demonstrar se está acontecendo um processo de iniquidade de maneira geral, que no nosso caso deve estar no âmbito da saúde, deve estar relacionado ao racismo institucional, que gera uma série de prejuízos para a saúde da população negra de maneira geral. Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, aprovada no ano de 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde e instituída em definitivo pela Portaria 992 de 2009 do Ministério da Saúde, tem como marca o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde. Então, a partir do momento
que se reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como possíveis barreiras e a formação de determinantes sociais das condições de saúde da população negra, nós passamos então a ter a possibilidade de promoção de saúde com mais equidade, porque se reconheceu então todos esses fatores, né? A própria política traz ainda uma série de diretrizes, né? E eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial a essas diretrizes no material, na política que nós estamos disponibilizando a vocês, diretrizes essas que são bases do processo de formação da política, tanto as diretrizes como os objetivos, objetivo geral e objetivos específicos, né? Para se ter ideia, são listadas 6 diretrizes gerais na política. A diretriz número 1 afirma que a inclusão dos temas de racismo e saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores de saúde e no exercício do controle social, né? É a primeira diretriz da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A segunda diretriz traz como ampliação e fortalecimento da participação do movimento social negro nas instâncias de controle social das políticas de saúde, em consonância com os princípios de gestão participativa do SUS, adotados pelo Pacto pela Saúde. A terceira diretriz é o incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. A quarta diretriz é a promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, incluindo aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas. A quinta diretriz trata da implementação de processos de monitoramento e avaliação das ações pertinentes ao combate ao racismo e à redução de desigualdades étnico-raciais no campo da saúde nas distintas esferas de governo. E, por fim, a sexta diretriz de que o desenvolvimento dos processos de informação, comunicação e educação que desconstruam estigmas e preconceitos, fortaleçam uma identidade negra positiva e contribuam para a redução das vulnerabilidades. Então, essas são as 6 diretrizes principais da política. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial a todas elas, bem como aos objetivos que traz no texto da política, para que vocês possam, inclusive, compreendê-la de uma maneira mais fácil e mais completa, né? Ao tratarmos aqui de alguns dados epidemiológicos, né, eu estou trazendo inicialmente aqui a questão da saúde mental, né? E, para começarmos, o dado de a limitação dos dados como sendo um fator que pode, inclusive, um fator confundidor na análise dos dados, por tendo em vista alterações que foram ocorrendo na forma de preenchimento dos dados ao longo do tempo, na completude desses dados, enfim. Mas, de maneira geral, eu trago aqui no primeiro gráfico que vocês estão vendo ao lado esquerdo, a comparação das taxas de internação, né, por 10 mil habitantes e de mortalidade por 100 mil habitantes por transtornos mentais e comportamentais, excetuando-se, nesse caso, o uso de álcool e outras substâncias psicoativas. E isso segundo critérios de raça, cor, né? Eu tenho, por exemplo, aqui que a taxa de internamento nos anos na raça branca, preta, parda e amarela foram sempre superiores a taxa de mortalidade, certo? Mas a comparação entre as taxas de internação e de mortalidade por esses transtornos sugere iniquidades de acesso ao atendimento hospitalar, na medida em que, se vocês perceberem, a taxa de mortalidade entre pretos e pardos é maior que entre brancos, né? Apesar de se ter uma taxa de internamento ainda bastante alta na população branca. Isso leva aí a observar
possíveis dificuldades no acesso dessa população aos serviços de saúde, né? Quem sofre diretamente com o racismo acaba tendo que lidar com, inclusive, ameaças da autoestima, né? Desigualdades de oportunidades e, com frequência, com a violência que atinge principalmente a juventude negra no Brasil como um todo. Então, todos esses fatores podem levar a população negra ao sofrimento psíquico, né? Em diferentes formas e diferentes intensidades. Tanto que aqui no gráfico do lado direito, eu trago a comparação das taxas de internação por 10 mil habitantes e mortalidade por 100 mil de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. E aqui a gente já tem uma alteração bastante significativa nos dados. Nós temos a taxa de mortalidade já maior do que a de internamento, né, diferente do que nós vimos no primeiro caso, e os números exorbitantes da população negra, né, se sobressaindo sobre a população preta e também parda, se sobressaindo com relação a todos os demais. Então, reforço mais uma vez, o processo de racismo na sociedade e até mesmo racismo institucional acabam por levar a população negra ao sofrimento psíquico, a contribuir com o sofrimento psíquico da população negra em diferentes formas e diferentes intensidades. Ainda com relação à saúde mental, eu trago aqui a comparação entre as taxas de internação e mortalidade por transtornos devido ao uso de outras substâncias psicoativas, excetuando álcool. E aí nós temos a taxa de internamento na população branca maior do que as demais, e, no entanto, nós temos a taxa de mortalidade na população preta maior do que todas as demais, né? A população parda se igualando em taxa de mortalidade e a população negra é maior do que as demais, a preta maior do que as demais, mesmo reforçando a possibilidade de dificuldade de acesso dessa população aos serviços de saúde, tendo em vista que as taxas de internamento são ainda menores do que na população branca. Se nós formos tratar das doenças crônicas de maneira geral, nós temos aí fatores de risco e fatores de proteção, né? Fatores de risco seriam basicamente o tabagismo, o excesso de peso e obesidade, o consumo de carnes com excesso de gordura, a inatividade física, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, né, e a associação disso com a direção. Enquanto que os fatores de proteção nós temos o consumo recomendado de frutas e hortaliças, o consumo regular de feijão, né, prática de atividade física recomendada no tempo livre e a realização de exames de detecção precoce de câncer de mama. Todos esses fatores que podem estar associados na saúde da população negra como fatores de risco ou como fatores de proteção. Nesse gráfico que eu trago para vocês, do percentual de diferença de prevalência das variáveis destacadas, né, da pesquisa de Vigitel 2012 para a população preta e parda, em comparação com a população branca, ajustada por escolaridade e idade, nós podemos ver os diferentes índices trazidos em cada um. Por exemplo, com relação a fumante passivo no trabalho, nós temos aqui a população preta e parda com cerca de 30% e 33%. Né? Com relação à hipertensão referida, né, o indivíduo afirmar que tem hipertensão, nós temos aí 6% na população de pardos e 27% na população de preta, na população preta. O consumo de carne com gordura visível, com 8% na população parda e 25% preta, ou seja, o que isso quer dizer? O consumo de carnes com gordura visível tende a ser 25% maior em pretos e 8% maior em pardos em comparação com brancos. Né? Da mesma forma, o fumo passivo tende a ser 30% maior em pardos e 33% maior em preto, na população preta. A hipertensão referida 6% maior em pardo, 27% maior em preta.
A atividade física no trabalho tende a ser 15% maior em pardos e 22% maior em preto, aí já como um fator protetor, né? A hipertensão arterial ela tende a ser 27% maior em preto e 6% em pardo. Mas aqui, esse dado, a gente tem que levar em consideração também a questão do fator genético, né? Esse é um dado relevante que nós temos que trazer em relação ao fator genético que nós abordaremos logo em seguida. Certo? Em relação ao diabetes mellitus, nesse nosso próximo gráfico, nós temos aqui uma taxa padronizada de mortalidade por 100 mil habitantes, né, por diabetes mellitus segundo raça e cor, nos anos de 2000, 2005 e 2012. E se vocês perceberem, a população parda e preta, elas apresentam os maiores níveis quando comparados aos demais, de maneira geral, né? Sobretudo no ano de 2012. Preste atenção na coluna de cor verde, que ressalta o ano de 2012, e a comparação dessa coluna com os demais critérios de raça e cor, né? Então, a população parda e a população preta apresentando índices maiores de diabetes mellitus, sobretudo no ano de 2012, quando comparado a todos os demais critérios de raça e cor. E outro detalhe interessante é o nível crescente nessa população prata e preta ao longo dos anos de 2000, 2005 e 2012. Se vocês avaliarem cada critério, tanto pardo quanto preta, os anos analisados nas três colunas, azul, vermelho e verde, vocês vão observar que há aí uma tendência crescente na presença dessa condição clínica. Ao abordarmos a hipertensão arterial de uma maneira mais específica, nós, como eu já ressaltei anteriormente, temos que levar em consideração o fator genético, que é forte, que tende a fazer a população negra apresentar índices pressóricos maiores, inclusive em alguns casos a questão da medicação, que atua de maneiras distintas, inclusive. Nós temos que levar em consideração, inclusive, o maior subdiagnósticos em pretos e pardos, por conta da desassistência, da falta, da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e mesmo por conta da vulnerabilidade social, aquelas pessoas que têm acesso muitas vezes não conseguem dar continuidade ao tratamento. Então nós acabamos por ver algo semelhante ao que nós vimos em relação ao diabetes, né? Na população parda e preta. Nós temos índices crescentes nos anos de 2000, 2005 e 2012, ao analisarmos cada um individualmente, e nós temos também índices nessas duas populações maiores em relação, quando comparados às demais, sobretudo quando se analisa particularmente o ano de 2012, que é a coluna verde na população parda e a coluna verde também na população preta, se sobressaindo frente a todas as demais. Algo interessante de se notar no nosso próximo slide é a doença falciforme, que é uma doença hereditária muito comum, né, e que afeta predominantemente a população negra. De 2000 a 2012, os anos que são analisados aqui no gráfico, a taxa de mortalidade por essa doença ela dobrou no país, sendo praticamente influenciada pelas tendências da cor, raça preta e parda, né? Se vocês forem avaliar, elas se destacam em todos os anos, novamente, e sobretudo no ano de 2012. Então houve um aumento crescente, né, nessas duas populações, parda e preta, que puxaram o aumento dos índices de doença falciforme no país de maneira geral, né? Mas, relembrando, há de se considerar o fator hereditário da doença e o fato de afetar predominantemente a população negra. Ao tratarmos das doenças transmissíveis, nós vamos abordar aqui, por exemplo, a questão do HIV e AIDS, né? Contaminação pelo vírus do HIV, se manifesta ou não com a doença da AIDS. Nós temos que o boletim epidemiológico
de HIV e AIDS de 2014 mostrou que a taxa de detecção de AIDS no Brasil tem apresentado estabilização nos últimos 10 anos, né? Então, se você observar aqui no gráfico, as linhas elas quase que se repetem. Você tem colunas basicamente iguais ao longo dos anos. Então, tem se observado também um aumento significativo na proporção de casos entre indivíduos autodeclarados como pardos e uma queda significativa na proporção de brancos. Outro fato ainda que se pode levar em consideração é a diferença dentro de um mesmo grupo populacional. Se eu avaliar, por exemplo, a diferença de homens e mulheres negras, você vai ver um aumento no número de casos no público feminino, né? Nós temos uma feminilização do processo de HIV e AIDS na população preta. Com relação à tuberculose, nós temos aí que no ano de 2014, entre os novos casos de tuberculose no Brasil, 59% eram de pessoas de raça e cor negra, né? Incluindo, como nós já ressaltamos, indivíduos de cor preta e parda autodeclarados, né? E apenas 32% na população branca. Então fica fácil de você avaliar pelo gráfico que nós apresentamos a linha azul, indicativa da população preta, sempre bem superior à linha vermelha, indicativa da população branca, assim como a linha verde, indicativa da população parda, sempre também superior à linha indicativa da população branca em relação aos casos de tuberculose. Esses dados, assim como os dados de HIV e AIDS, remetem à alta vulnerabilidade dessa população, né? A necessidade de estimular a saúde da população negra e a importância de uma política, como é o caso da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. No próximo slide, se vocês acompanharem a mortalidade por agressão, a gente nota um crescimento nos últimos anos, né? Um aumento do índice de violência nos últimos anos e maior no quesito raça e cor, sobretudo negra. Se nós formos comparar aqui na primeira tabela, nós vemos sempre o índice de violência maior, né? A taxa de mortalidade, o número de óbitos, a taxa específica de mortalidade por agressão nos anos de 2000, 2005 e 2012, na primeira tabela nós encontramos sempre a população negra com índices maiores, né? No ano de 2000 nós tivemos 23.518 casos, em 2005 mais de 28 mil casos, em 2012 mais de 38 mil casos, esse em número de óbitos, e todos eles sempre maiores do que na população branca. Na tabela ao lado, né, a taxa específica por 100 mil habitantes, fica claro, fica mais fácil ainda de nós visualizarmos a informação que nós comentamos agora, dos índices sempre superiores na população negra nos diversos anos analisados, quando comparados à população branca, remetendo aí a uma alta vulnerabilidade da população, inclusive aos índices de violência. Existem também outros agravos e outras situações que apresentam bastante repercussão na saúde da população negra, como é o caso das hepatites virais, a saúde materna, a questão do pré-natal, o número de consultas, se realiza ou não, se é completa ou não, complicações na gravidez e a gravidez precoce, a própria mortalidade infantil, que nós já chegamos a comentar no nosso primeiro encontro, a saúde do idoso, que na população negra também se ressalta com detalhes extremamente interessantes e relevantes, e o caso também das pessoas privadas de liberdade, que de uma maneira direta ou indireta acaba remetendo aos índices de violência e mortalidade que nós acabamos de comentar. Então eu espero que vocês, se possível, aprofundem as leituras em relação a esses aspectos. Nós passamos aqui de uma maneira bem sintética, bem resumida, por alguns dos dados mais relevantes em relação à saúde da população negra de maneira geral, enfatizando dados epidemiológicos e a relevância desses dados no reconhecimento do racismo institucional, né, e da vulnerabilidade dessa população de uma maneira geral. Espero que vocês tenham gostado, continuem aprofundando os estudos, continuem as suas leituras
e nós nos vemos muito em breve. Espero poder contar com vocês mais adiante, inclusive em outras disciplinas, e estaremos à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Grande abraço a todos e a todas e até mais.